Com licença, boa noite. Olá, Todos boa me noite, escutam? professor. Só Olá, testando meu boa áudio aqui. noite. Opa, professor, como é que tá? Como você está? Ah, satisfeito aqui, esperando o que você tem aí para somar conosco essa noite. Muita Ansioso. coisa, vai ser muito bom. Maravilha, é bom que o meu áudio tá Como bom. está aí, Manaus? Eu estou de Belém, estou em Belém. Você é de Belém? É, Que legal. Tá calor aí? tá chovendo hoje, tá chovendo aqui. Sério? É, tem mais alguém de Belém aí, gente? Eu queria saber de onde vocês são, da maioria aí. Rio Branco, tem gente de Rio Branco aí, tem gente de Tocantins, Tem do Acre aqui, Mesmo tô aqui aqui, do ó, Acre. Acre tá em peso. Acre em peso. Só eu represento Maranhão, gente. Opa, E do Juazeiro do Maranhão, Norte, Ceará, tem mais alguém? Ceará. Cadê o De São Jorge? Paulo, tem alguém aí de São Paulo? E do Só Juazeiro, ele. tem mais alguém? Juazeiro do Norte, Olha, Ceará? de São Paulo, só Laércio mesmo, olha. E Eu aí, só sou Juazeiro, Olha eu, meu Deus. Juazeiro não sei. Juazeiro, tem mais alguém de Juazeiro, gente? Eu não tô mais com ninguém de Tem um Belém ali, aí, do não. Legal. E a minha turma de Belém, tá dormindo? Tá aí? Sim, professor Moisés. Belém tá aí, olha, é isso aí. Boa noite. Claro! Marcando presença, como sempre. Parabéns. Aí. Deixa eu ver aqui. Você é professor na universidade? Isso, tô aqui na Pitágoras Belém. Que legal, que tranquilo, que bacana. É, Eu estou aqui em São Paulo também. Aqui eu sou professor numa unidade da Anhanguera também. Olha o Robson ali. Fala, doutor. Tudo tranquilo? Tá sem áudio? Ah, tá. Eu sou professor aqui também na Anhanguera, aqui de São Paulo. Eu dou aula numa das unidades aqui e nas pós-graduações também aqui em São Paulo. Vai ser muito boa essa conversa de hoje com todos. maravilha, professor. Estamos aqui à vontade. A hora que vocês falarem para nós iniciarmos, vamos para cima. A sua apresentação tá tudo ok? Eu acho que Você já vai poderia apresentar iniciar. algum slide, não? Já está tudo no gatilho, como Tudo no diz aqui em gatilho? São Paulo. Eu não consigo ver a sua tela. Você quer transmitir já para a gente ver se consegue? Sim, ok. Ok? Todos estão vendo a apresentação do professor Laércio? Não? Sim. Tá certo. Então eu queria pedir uma coisa para vocês, assim, pela gentileza, que por favor, tem um botão ali na esquerda, é o mute, aperta no mute, desliga o microfone, aí deixa o professor falar, explanar o que ele tem. Aí quando ele oportunizar, vai ter um momento que nós vamos fazer perguntas também. Aí eu quero que o microfone ligue, que vocês falem bem alto, digam a cidade que vocês estão falando e façam a pergunta para ele. Eu já estou aqui já com a minha canetinha e o meu papel para fazer as anotações, tá certo? Ótimo. Professor, eu acredito que, sem mais delongas, eu acredito que já é necessário já passar imediatamente para você, né, nos compartilhar o que temos para essa noite, tá certo? Perfeito. Doutor, me fala uma coisa. Deixa eu só conferir aqui. Tá, mudou. Perfeito. Eu só precisava saber onde que eu vou mudar o slide aqui. Eu quero que o senhor fique à vontade, se de repente alguém fizer alguma pergunta, for bem pontual, pode ficar à vontade, não tem problema, a pessoa escrever lá. Eu só não sei se eu vou conseguir acompanhar o chat aqui, porque senão acaba ficando muita coisa para mim. Eu acho que o chat foi para o professor que está gerenciando a aula aí de Belém. Perfeito. Tá, eu vou mediar daqui as perguntas, aí eu vou anotando aqui também, tá, professor? Ok. Mas fiquem à vontade, se de repente, como nós temos um grande número de pessoas, fiquem à vontade se de repente em algum momento precisar pontuar, parar, não tem problema.
Ok? Ok, copiado. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Robson, que fez o contato comigo. É um cara super competente. Eu fiz questão de hoje, uma agenda, muito compromisso por conta e em decorrência da Semana da Enfermagem aí. Muitas instituições solicitando para ter uma palavra com as equipes, ou até mesmo algum tipo de treinamento, enfim. Então, eu fiquei muito feliz quando ele falou comigo que eu não poderia deixar de atendê-lo. Até porque é um professor que admiro muito, competente, e que fez um trabalho sensacional aqui em São Paulo e foi para outros lugares com o intuito de fazer ali todo um processo de excelência como ele acaba desenvolvendo. Então, eu fico muito feliz e agradeço primeiramente a ele. Primeiramente, também, segundo, que todos aqui são guerreiros, né? Estarmos passando por essa situação que estamos vivenciando, estarmos frente a uma tecnologia, algo muito novo para alguns, mas eu acredito que enfermagem, profissional da saúde, o profissional hoje que está indo para o mercado é isso, é passar barreiras, é ultrapassar barreiras. E hoje o assunto que eu quero trazer para vocês é um assunto muito forte, mas que eu quero falar aqui como se eu estivesse falando com gestores de equipes, com líderes de equipes, com profissionais que vão estar à frente de equipes ali, onde nós precisamos, antes de querer levar ou cobrar da equipe algo, começar a olhar um pouco para dentro e identificar se está faltando, se está tendo algum gap, se está ficando alguma lacuna sem preencher, seja ela de conhecimento, de habilidades ou o que seja. Tá? Meu nome é Laércio Neves. Eu vou trazer para vocês aqui durante a apresentação, vou me apresentando um pouco mais, e eu quero falar com vocês sobre inteligência emocional em cenários desafiadores. É claro que nós estamos vivenciando um cenário atual desafiador, um cenário de crise, mas não vamos falar somente desse cenário. Nós vamos falar do cenário que é do profissional da saúde como um todo e praticamente em todas as unidades que ele vivencia, né? Então, eu gostaria de aproveitar somente nesse slide, deixando aqui as minhas redes sociais, porque muitas vezes as pessoas têm perguntas, têm receios de perguntar aqui, e eu não tenho nenhum problema de depois responder também, tá? E, inclusive, se alguém precisar que eu envie o material, esse material, eu posso disponibilizar para quem for. Por mim, não tenho nenhum problema com relação a isso, tá? Então, eu estou nas principais redes sociais e se de repente quiser acompanhar vídeos, é só ir no YouTube e jogar Laércio Neves. Eu tenho lá um canal muito bacana que vai trazer ali uma quantidade de vídeos que você pode compartilhar com a sua equipe, que você pode utilizar, inclusive, dentro dos treinamentos, junto à sua equipe, tá? Eu quero que vocês peguem papel e lápis, tenham aí um papel e lápis, e anotem, escrevam, façam um mapa mental, porque hoje nós vamos trabalhar em cima de 3 pilares muito importantes. O primeiro pilar é conceitar inteligência emocional, que veio trazido para o Brasil por Daniel Goleman, mas que hoje é trabalhado em várias outras literaturas, outras esferas. Então eu quero conceituar com todos que estão aqui inteligência emocional. Depois eu quero passar quais são os componentes que formam ali o autoconhecimento. O autoconhecimento faz parte do desenvolvimento da inteligência emocional e é um dos elementos muito importantes para todo e qualquer líder, gestor, membro de uma equipe. E quero, junto com vocês também, trabalhar a questão de quê? De identificação dos fatores emocionais que envolvem uma situação de crise. Então, quando nós falamos de uma situação de crise hoje, o profissional enfermeiro ele tem que trabalhar com simulacro. O profissional de saúde tem que trabalhar com simulacro. O que é o simulacro? É quando eu saio do simulacro. Se eu quero treinar surto psicótico, eu preciso estar dentro do setor de emergência, treinando surto psicótico, colocando ali alguém em um cenário. Por quê? Porque você trabalha gatilhos e mapas mentais. Não adianta você treinar seu cérebro dentro da sala somente, porque quando você for estar dentro de um ambiente, que é um ambiente de crise, um cenário desafiador, o seu cérebro ele não faz a compreensão. Se fizermos uma analogia, jogador de futebol não treina dentro de casa.
Jogador de futebol não treina só dentro da sala. Jogador de futebol vai para campo. Ele precisa treinar dentro do campo. Ele precisa ter o contato com a bola. Então, trabalhar simulacro. E o que seria um simulacro? O simulacro é a introdução de uma simulação realística. Por exemplo, vamos fazer um treinamento de retirada de vítimas e pacientes de uma UTI em incêndio. Você pode, de repente, me falar, poxa, mas aqui no hospital, eu não me lembro do tempo que pegou, que teve incêndio. Ok, mas se tiver, a equipe está preparada, nós vamos ter aí um desperdício de time, de tempo, vamos ter um desperdício de dimensionamento de pessoas, e esse desperdício de tempo, nós podemos ali ter o quê? O tempo ouro, ou seja, nós podemos perder segundos e perder vítimas. Então, se nós queremos trabalhar uma excelência hoje dentro do ambiente de saúde, em cenários desafiadores, em cenários de crise, é trabalhar simulacro, tá? Muito bem. E aí, falando desses pilares, eu queria rapidamente só falar quem é o Laércio. Laércio é enfermeiro também, mestrado na área de reabilitação e inclusão social. O meu doutorado é na área de saúde pública, tenho especialização na área de gerenciamento e enfermagem e uma expertise muito grande com gestão e liderança de equipes, rodando o Brasil, treinando profissionais com relação a protocolos, com relação à excelência, com relação a qualquer tipo de ação que envolva ferramentas gerenciais, equipes de saúde. E acaba estando à frente de uma empresa chamada LM Educação, na qual acaba tendo aí pilares na área da educação, na área da saúde e na área da gestão também. Aqui em São Paulo, eu sou professor na Anhanguera, na Faculdade Anhanguera, no curso de enfermagem, também sou professor no curso de medicina da Uninove, que é uma universidade privada de grande porte, referência aqui em São Paulo, bem como nas pós-graduações aí a nível Brasil, tanto na área de gestão, quanto na área de saúde, quanto na área da educação também, tanto na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, aqui de São Paulo, bem como no SENAC e em outros institutos, no qual eu estou vinculado sempre na cadeira ou na matriz de gestão e de liderança também. Provavelmente muitos colegas aqui já ouviram esse termo. As pessoas são contratadas por competência e são desligadas por comportamento. E aí eu fiz um post no mês passado com isso no Instagram, e eu tive uma média de 1.000 curtidas, e das 1.000 curtidas eu tive 200 comentários, e dos 200 comentários, 2 me chamaram a atenção. 2 pessoas falaram assim, eu fui desligada, mas eu não me lembro de ter feito nada que me desabonasse. E aí eu peguei e falei para a pessoa, leia o post. As pessoas são contratadas por competência e desligadas por comportamento, mas eu não disse que é o comportamento dela. Pode ter sido por um comportamento de uma outra pessoa. Pode ter sido por um comportamento de uma ingerência. O que é a ingerência? A transferência de incompetência. As pessoas têm o hábito de transferir incompetência. Transfere para o enfermeiro, transfere para a chefia, transfere para o supervisor, ou transfere para a equipe de enfermagem, transfere para o hospital, para a universidade, para a instituição. Então, um profissional que tem a inteligência emocional e o equilíbrio emocional, ele consegue desenvolver a autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? Aquela pessoa assumiu o cargo não porque ela conhece fulana, porque ela saiu com ciclano, não. Ela assumiu o cargo porque ela tem competência. Nós precisamos ter a responsabilidade que as pessoas assumem cargos porque têm ali um rol de quê? De conhecimento, de habilidade, de atitudes que formam as competências do profissional. Então, hoje, o profissional de enfermagem, o profissional da saúde, ele se desenvolve muito tecnicamente. Você pega um enfermeiro, ele é muito bom tecnicamente. Você pega um enfermeiro na UTI, ele tem domínio sobre um protocolo de PAV, pneumonia associada à ventilação, ele roda um eletrocardiograma, ele faz a leitura e interpretação de eletrocardiograma, ele consegue desenvolver toda a dinâmica da unidade. Porém, ele não tem ali o desenvolvimento de atitudes, de comportamentos. Ou seja, uma atitude de liderança, um comportamento de inteligência emocional. Ele não é um tomador de decisão, ele não gerencia conflitos. E esses tipos de comportamento hoje, as equipes não estão mais aceitando. Então não basta você ser bom tecnicamente. Se você pensa aí, eu quero trabalhar no transporte aeromédico, eu quero ir para o transporte aeromédico. Perfeito.
No transporte aeromédico, você vai ter que trabalhar com enfermagem baseada em evidência. Você vai ter que trabalhar com raciocínio clínico. Você vai ter que tomar decisões. Então, muitas vezes, o profissional ele se engaja muito na parte técnica e ele se esquece principalmente do aspecto comportamental, atitudinal, que faz toda a diferença num cenário desafiador. Até aqui tudo bem? Os colegas estão conseguindo me compreender bem? Sim. Pode continuar, professor. Tudo bom. Professor. Perfeito. Então, para definirmos inteligência emocional, conceitualmente, a inteligência emocional ela vai sempre estar relacionada a você aprender a lidar com as suas emoções. Aprender a lidar com as emoções não é algo tão fácil, ok? Vocês estão me enxergando? Sim. A Sim, câmera professor. está grande ou pequena? Profissional. Ok, é porque eu ia usar a lousa aqui, então eu gostaria de saber se de repente seria melhor eu tirar e minimizar a apresentação. Professor, é que cada um pode escolher o padrão que queira assistir à apresentação. Ele pode clicar aqui no direito e escolher uma janela total ou parcial. Perfeito. Então, por favor, coloque aqui a câmera total tirando o slide, tá? Quando pensamos em inteligência emocional, todo profissional desenvolve aqui pensamentos. Pensamentos. Os pensamentos, eles levam as pessoas a desenvolver emoções. Emoções. E as emoções levam as pessoas a desenvolver comportamentos. Ou seja, pensamentos levam a emoções que levam a comportamentos. Quando eu tenho pensamentos positivos, por exemplo, plantão de amanhã é um plantão agradável. Eu tenho lá minha equipe, a Jerusa, o João, o Carlos. É um plantão super bacana, é muito legal. Inclusive, amanhã eu quero levar um bolo, uma pamonha para comer com eles, tomar um café bacana com eles. Automaticamente eu gero emoções positivas. Que emoções? Eu libero serotonina e libero endorfina, que me trazem ali equilíbrio emocional. Automaticamente leva eu a comportamentos. Que comportamentos? Totalmente saudáveis, positivo. Agora, meu plantão de amanhã é um plantão complicado. Nossa, Jerusa, tóxica, negativa, só sabe falar mal dos outros, futricar, mimimi, fofoca. Aí junta lá com aquele, parece que não é nem um grupo, nem uma equipe, é um bando. Junta lá aquele bando, falando mal da equipe, falando mal... Isso faz com que você desenvolva emoções negativas. Você libere o cortisol. Cortisol, ele destrói glóbulos brancos da corrente sanguínea e faz com que você tenha comportamentos negativos. Desta forma, a inteligência emocional não é cuidar dos hormônios, das emoções. Até porque não tem condições de você fazer mais adrenalina. Vai, mais adrenalina. Vamos. Não dá. Não dá. Menos cortisol. Vai, menos cortisol. Não dá. Então, se eu quero ter o controle das minhas emoções, só tem duas maneiras. Controle o ambiente que você vai estar inserido e os pensamentos que você está desenvolvendo. Então, você tem a capacidade de controlar os ambientes que você quer estar, e inclusive com as pessoas que você quer estar, indivíduos. Quem são as pessoas que você anda? Será que essas pessoas que você está não são pessoas que estão trazendo para você emoções negativas? Porque tem muitas vezes equipe que é tão tóxica, que o seu corpo ele adoece um dia antes para não ir para o plantão. Você não quer ir para o plantão amanhã. Então, inteligência emocional não é você liberar menos ou mais endorfina ou serotonina, porque ninguém tem a capacidade de fazer isso. Inteligência emocional não é você cuidar do cortisol, liberar menos cortisol, a ação dele no pâncreas, se ele vai liberar menos ou não. Nós temos condições de controlar a emoção através do pensamento,
Porque o meu pensamento positivo sobre algo me gera emoções positivas, me gera comportamentos positivos. Pessoas agradáveis, indivíduos agradáveis, em ambientes agradáveis, fazem com que eu tenha comportamentos agradáveis. Então, Daniel Goleman, ele fala que inteligência emocional é você conciliar o racional com o emocional. Não existe deixar os problemas da sua casa na porta da UTI e entrar para assumir 10 pacientes. Não existe. Do mesmo modo que não existe você sair da UTI e ir para sua casa e esquecer os problemas da unidade, até porque vão ficar te mandando mensagem por WhatsApp. Então, aonde está a saúde mental? Não está na saúde mental, porque não tem, é equilíbrio emocional. É o equilíbrio, principalmente quando você consegue ter a capacidade de identificar se você vai liberar serotonina, endorfina ou cortisol. Você tem essa condição. Você sabe que meio-dia é o horário que fulano e beltrano sai para almoçar, vai para o refeitório para almoçar. Então, antecipe o seu almoço ou postergue o seu almoço. Porque você sabe que se você for naquele horário, vai ter lá João, Pedro, Maria, vão te poluir, vão começar assim. Você está sabendo, Zenaide, que vão demitir a partir, depois que passar a corona aí, vão demitir todo mundo da UTI? E aí a Zenaide acabou de comprar um carro, acabou de comprar uma casa, tem prestação para pagar. Quais são os comportamentos que a Zenaide vai ter? Negativo. Por quê? Porque as emoções que ela vai gerar naquele momento é totalmente negativa. Cortisol demais liberando. Então, inteligência emocional nunca vai ser controlar emoções. Vai ser você controlar pensamentos e comportamentos. Então, nós podemos escolher com quais pessoas. Professor, e como você faz? Como que você fala para uma pessoa que ela trabalha num lugar e que o ambiente que ela trabalha é um ambiente pesado, é um ambiente complicado? Quem faz o ambiente pesado ou complicado somos nós. É a percepção do profissional. Faça uma ressignificação de tudo isso. De que forma? Simples. Hoje tem gente que reclama, que desgraça trabalhar naquele hospital. Pelo amor de Deus, olha, é uma desgraça, é ruim. As pessoas, não sei o que lá. Perfeito. Pede demissão. Ah, mas como que eu vou fazer para pagar minhas contas assim? Então ressignifica. Coloque que tem uma quantidade enorme de profissionais à procura de um emprego, de uma oportunidade. Ressignifique o ambiente que você está inserido. Porque tem pessoas que estão ali trabalhando e ela estar trabalhando ali, pelo contrário, não é cortisol que ela libera. Ela libera endorfina, ela libera serotonina. Por quê? Porque ela ressignifica o ambiente. Ressignifica as pessoas que estão ali. Isole-se de pessoas. Veja com quem você está se envolvendo. Muito bom. Dando continuidade, como desenvolver inteligência emocional? Como ou quais são os pilares da inteligência emocional? E aí eu trago aqui os componentes da inteligência emocional. Primeiro componente é autoconhecimento. Tem gente que fala que se conhece, você pergunta quantos dentes tem na boca? Não sabe. Se não sabe quantos dentes tem na boca, que é simples, você abre a boca na frente do espelho e se olha e você não sabe, como você vai saber o que tem aqui dentro ou o que tem aqui dentro? Autoconhecimento é quando você sabe os seus pontos positivos, os seus pontos a melhorar. Não é ponto negativo. É ponto que você está melhorando, que você está buscando se aperfeiçoar. Muitas vezes eu já ouvi isso. Você pede para a pessoa falar da empresa que ela trabalhou, ela fala. Fala do seu cônjuge, ela fala. Fala da sua universidade, ela fala. Me fala um pouco de você. Ai, de mim. Aí é tão difícil, né, falar da gente. Pelo amor. Você falou de todo mundo, aí precisa falar de você. Autoconhecimento. Identifique quais são os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Há pouco tempo, eu conversando com uma profissional, eu perguntei para ela, qual é a área que você jamais trabalharia? Ela falou, psiquiatria, professor. Falei, perfeito. Então, você identificou isso, não identificou? Identifiquei. Você não consegue trabalhar com psiquiatria? Não. Perfeito. Então, ela não tem que ir mandar currículo para o hospital psiquiátrico. Então, vamos imaginar que uma unidade psiquiátrica, um CAPS, AD, CAPS-I, CAPS-IJ, não importa, chamou ela para trabalhar. Sim, professor. Okay, desculpa, tá, ter caído aí.
A gente acaba ficando nas mãos, né, da tecnologia. Então, quando se fala em autoconhecimento, está relacionado sempre ao que você pode assumir e não assumir. Então, se ela, mas é porque eu estou precisando de trabalho, e aí a psiquiatria foi que me deu a oportunidade, você vai entrar lá para ganhar dinheiro e perder a sua saúde mental. Então, se você sabe que as áreas que você tem domínio, que você curte, que você gosta, é emergência, ou UTI, ou cardiologia, ou dentre outros, vá para essa área. Siga nessa área. Porque isso é o autoconhecimento. Nada melhor do que quando você trabalha dentro de uma área que você conhece, que você domina. Aquilo te traz equilíbrio. Você libera endorfina, serotonina, analgesia pura. Ir trabalhar para você não é pesado. Tem gente que vai trabalhar, é pesado. Você olha para a cara dela, ela está pesada. E não se engane, equipes depressivas, muitas vezes, estão depressivas para ser solidários com os líderes, com os enfermeiros, com os coordenadores. Tá? Então, quando nós falamos de autoconhecimento, identifique os pontos que você tem como positivo, identifique os pontos que você tem a melhorar também. Depois do autoconhecimento, nós temos um outro pilar muito importante, a automotivação. Tem pessoas que esperam muito dos outros, querem que os outros fiquem aplaudindo toda hora. Atende um paciente, vai lá e avisa, já atendi o paciente. Tá, obrigado, quer palmas toda hora. A automotivação começa de você. É você que tem que ter ali o seu propósito, sua missão. Você acha que esses caras que estão na linha de frente aí na emergência, na UTI, esses colegas nossos aí, vocês acham que esses caras ganham rio de dinheiro? Esses caras, eles estão passando um sufoco. Mas é por quê? É o processo de automotivação que está inserido ali, propósito e missão que está inserido ali, que projeta esses caras para ir para o plantão. Se fosse qualquer um outro profissional, eu tenho certeza que já tinha abandonado. Certeza. Então, a automotivação é identifique aquilo que te motiva, que te vai adiante, te leva adiante. Pode ser, de repente, seus filhos que você tem para cuidar, para criar, pode ser a sua casa que você está comprando, mas é importante que você trabalhe para ganhar dinheiro, para pagar suas contas, mas trabalhe com aquilo que te dá amor, te dá tesão para ir trabalhar, não que seja pesado, porque ninguém merece trabalhar com algo que é pesado. Mas é que eu gosto da área de cardiologia, mas está tão difícil. Quem disse que está difícil? É que eu gosto da área de auditoria, mas está tão difícil. Quem disse que está difícil? Está difícil porque você fica atirando para tudo que é lado. Faz 5 especializações, uma na área de cardiologia, outra na área de UTI, outra na área de docência, outra na área de enfermagem do trabalho, depois você criticando a enfermagem. Foca. Quer cardiologia? Vai para cima da cardiologia. Seja o melhor na cardiologia. Busca excelência na cardiologia. Não fique fazendo 5, 6 pós-graduações. Automotivação. Eu amo cuidados paliativos. Vai para cima, é isso, é propósito, é missão. Vai para cima, una propósito com missão, você tem automotivação. Não adianta você achar que acho que eu quero ser professor. Você não consegue falar com 2 pessoas na sua frente que você já fica envergonhado, você quer ser professor? Não, para de ficar olhando os outros, vai para cima do que você curte. Automotivação, componente de inteligência emocional. Depois nós temos gerenciamento de relacionamentos. Dani, marca aí, Dani. Eu estou vendo que a Dani e a Paula estão ali anotando. São os que eu estou aqui acompanhando. Marca isso que eu vou falar agora, ó. Relacionamento versus relação. As pessoas te tratam como você permite. As pessoas têm mania de falar assim, fulano, ciclano. Você permitiu. Você gerou relação com eles. Com equipe, com paciente, se gera relacionamento. Relacionamento terapêutico, relacionamento profissional. Eu acho um absurdo quando eu vejo colegas falando assim, eu vou fazer uma festa lá em casa, um churrasco no aniversário do meu filho. Não posta foto não, que eu não chamei ninguém do trabalho. Você chama quem você quiser, filho. Porque você que está colocando isso na cabeça, pensamento. Olha, sabe, eu não te convidei, Paula. Sabe o que foi, Moisés? Eu não te convidei porque foi até surpresa. Para de ficar inventando. Para desses pensamentos. Chega lá, foi seu aniversário, fez uma festa na sua casa, um bolo, compra um bolo, chama a equipe e fala, pessoal, esse final de semana eu comemorei com a minha família. Esse fim de semana eu quero comemorar com meus colegas de trabalho. Trouxe aqui um bolinho para a gente comer. Mas pare com esses pensamentos, que é você que está fazendo esses pensamentos que está te liberando cortisol. E isso adoece qualquer mente. Já está pesado. Aí o cara ainda fica com aquele negócio, já está pesado.
Aí ele fica com aquele negócio. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer para falar lá para o Moisés que eu não chamei ele para o meu aniversário? Ai, como que eu vou fazer? Não. Relacionamento versus relação. As pessoas se tratam como você permite. Não desenvolva relação, desenvolva relacionamento com a equipe. Se ali, olha só que interessante, digamos, eu sou coordenador do Moisés é a supervisão. Se eu mando uma mensagem para ele 1h30 da manhã, 2h da manhã, se ele respondeu, já era. Ele deu ali a chavinha para mim, ó, mandar a hora que eu quiser, ele vai responder. E ai dele não responder, porque no outro dia eu falei, ei, Moisés, não viu minha mensagem? Eu ainda vou peitar ele, vou desafiar ele. Agora, nós condicionamos como as pessoas nos tratam. É nós que condicionamos como as pessoas nos tratam. Então, isso faz parte do pilar de inteligência emocional. Depois, nós temos espontaneidade, naturalidade, originalidade, simplicidade, essência, não tendência. Os profissionais estão indo para tendência. O que está no auge agora é cardio. O que está no auge agora, só que o que está no auge é aquilo que preenche você. O que te preenche? GO te preenche. Vai para GO. Vai para GO. Oncologia te preenche. Vai para onco. Mas a onco é tão fechada. Mas você vai ter equilíbrio emocional para buscar. Você vai saber se diferenciar quando estiver ali num processo seletivo. Acolher a demanda não significa atender a demanda. Acolher a demanda não significa atender a demanda. Muitas vezes, nós, enquanto enfermeiros, nós, enquanto líderes de equipe, precisamos dar ouvido para a equipe. Não significa que você vai lá, ele sabe que não é você que compra o respirador, ele sabe que é você que não compra o EPI, mas ele não quer te cobrar disso, ele só quer falar para você o seguinte, eu quero compartilhar, tá difícil. Eu sei que vai passar, mas eu só quero compartilhar, tá difícil. Acolha a demanda. Escuta. Um dos pilares da falta de inteligência emocional é a perda do discernimento. Quando você vê aquele colega que faz assim, não, você sabe, né? Mexeu comigo, você sabe que eu já falto, eu vou chegar lá e já vou. Esse cara tá doente. Esse profissional tá doente. Mas é que ele é espontâneo, ele é original. Não, ninguém é espontâneo e original assim. As pessoas têm pudor, as pessoas têm ali limites. Então, espontaneidade é um pilar da inteligência emocional. Seja original, claro, mas dentro daquilo que... Quer ver uma coisa muito interessante? Provavelmente vocês já tiveram aula com os professores e alguns professores trouxeram ali o termo humanização. Quando você lê na literatura, tem lá, né? Defina a humanização, tá? As pessoas têm mania de definir humanização assim, Humanização é cuidar do outro como eu gostaria de ser cuidado. Mas não pode ser assim. Porque quando eu faço isso, eu estou sendo egocêntrico. Eu quero cuidar dele como eu gostaria de ser cuidado. Eu tenho que cuidar dele como ele necessita ser cuidado. Eu tenho que atender ele como ele precisa ser atendido. Eu vou atender um cadeirante e vou atender ele como eu gostaria de ser atendido. Eu não sou cadeirante. Eu vou atender um paciente psiquiátrico como eu gostaria de ser atendido. Eu não sou psiquiatra. Eu tenho que atender ele como ele precisa ser atendido. E se vocês observarem, nós não podemos deixar com que isso chegue do jeito que está chegando na enfermagem. É um absurdo. Eu já rodei aí alguns estados, e é interessante que a cultura do desrespeito ela é em todo o Brasil. Por exemplo, o profissional, supervisor, coordenador, ele marca uma reunião para 9h da manhã. Aí deu 9h20, ele fala assim, pessoal, vamos aguardar mais 10 minutos para esperar quem não chegou ainda. Ou seja, eu desrespeito quem veio para respeitar quem está faltando. E o mesmo se aplica para os plantões. O cara faltou, a gente está preocupado. Por que fulano faltou? Por que a Joana faltou? E aí quem veio e que vai ter que dobrar o número de pacientes para atender, eu não estou preocupado. Ou seja, estamos preocupados com o absenteísmo e não estamos preocupados com o presenteísmo. Temos que nos atentar com o presenteísmo. Moisés veio trabalhar, ok? Com qual condição mental ele veio trabalhar?
Faz 3 semanas que o Moisés não vê a mãe. Quem não veio, já não veio. Quem não veio, já não veio. Depois eu vejo quem não veio. Mas as empresas se preocupam muito com criar dispositivos para ver, vamos inserir na cultura organizacional uma ferramenta avaliativa para identificar por que nós estamos tendo tanta falta de colaborador. Então, faça uma ferramenta que veja o nível de qualidade mental dos profissionais que estão vindo. Aí nós vamos conseguir entender que hoje esses caras que estão na linha de frente estão todos eles com algum tipo de desordem mental. E estão segurando a onda lá. Depois da espontaneidade, nós temos a empatia. A empatia ela envolve 3 componentes: o afetivo, o cognitivo e o regulador de emoções. Então, quando falamos empatia, o que é empatia? A empatia não é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Isso é egocentrismo. Estou olhando a mim. Tá? Se nós pegarmos, por exemplo, as doutrinas do Sistema Único de Saúde, a Lei 8080 é muito clara. O SUS ele é formado por princípios e doutrinas. As doutrinas são universalidade, integralidade e equidade. Equidade está longe de ser igualdade. Equidade é eu falar desiguais. Assim sendo, empatia é eu tratar o outro como ele precisa ser tratado. E muitas vezes ele não precisa tanto de recurso tecnológico. Já está instalado o recurso tecnológico nele. O que ele precisa muitas vezes é 3 minutos do lado dele só para falar que falta 15 minutos para a visita, por exemplo. Ou que hoje nós não vamos ter visita em decorrência de X, Y, Z. Porque aí você diminui a ansiedade do seu paciente. Agora, o que nós observamos aí é cobrar inteligência emocional dos profissionais, cobrar humanização dos profissionais, sendo que não dão. Não entregam isso para nós, enquanto profissionais dentro das instituições. E o que choca mais, eu como professor de gestão, que trabalho muito aspecto de gerenciamento, de liderança de equipes, é ver que o KFC, o Subway, o Burger King chegou no Brasil e trouxe aquilo que os hospitais estão começando a desenvolver agora, humanização. Sabe por quê? Porque você chega lá no KFC, você pede sua comida, ele fala assim, qual o nome? Ou seja, qual o nome quer que chame? Não é igual a algumas unidades do McDonald's ainda, que é por painel, por número. Aí você fica lá olhando. Aí você fica lá olhando. Não tem nome melhor do que eu ouvi falar do que Laércio. Para mim, Laércio. Para o Moisés. Para a Francenilde, e assim sucessivamente. Então, você vai, por exemplo, no Subway. O Subway, você chega lá e ele pergunta, o senhor quer pão de 30 ou de 15 centímetros? De 15. O senhor quer queijo de mussarela, de búfalo, de galinha, de pato, de não sei o quê? Aí eu quero queijo de não sei o quê. Aí chega lá, tem alface, pepino, pimentão, você vai pedindo. Até que chega no final, ele fala assim, o senhor quer o seu lanche quente ou frio? Aí você fala, eu quero quente. E ele pega o seu nome. Starbucks, KFC, Subway, tudo por nome. Isso chama-se personalização. Hã? E aí é tão interessante que eu, Laércio, quando eu vou, por exemplo, numa rede dessa aí, e vejo um funcionário lá na praça comendo daquilo que ele produz, eu me sinto mais confiante, inclusive, para comer também. Agora, é um absurdo quando você vai num hospital, um hospital obstétrico, ginecológico, um hospital maternidade, você vê uma enfermeira cuidando ali de uma puérpera, a enfermeira daqui 2 semanas vai ter o filho dela, e a paciente olha para a cara dela e fala assim, ai que linda a sua barriga, você vai ter ele aqui? Aí ela fala, não, eu vou ter lá não sei aonde. Mas não é por ela, é porque a cultura do hospital faz com que ela vá ter lá em outro lugar. E aí eu quero cobrar do meu profissional inteligência emocional. Eu quero cobrar do meu profissional humanização. E aí depois, o último pilar é a gestão das emoções.
E o que seria a gestão das emoções? Só que quando eu consigo controlar os meus pensamentos, alguém no começo hoje me falou assim, aqui hoje, Laércio, você vai falar de ansiedade? Sim, ansiedade, eu quero trazer um outro item para vocês aqui, ó. Aqui em cima, consegue enxergar aqui? Consegue? Aqui? Sim. Ou não? Ok, dá. Sim? Ok. Sim, Olha que professor. Ah, interessante. sim, pode colocar. Provavelmente, vocês já ouviram falar que depressão e suicídio é um problema, e inclusive alguns arriscam falar que é um problema de saúde pública. Já ouviram, né? Provavelmente já ouviram. Depressão e suicídio nunca foi e nunca será um problema. Depressão e suicídio é resultado de problemas, que pode ser a falta de emprego é o problema. A falta de empatia é problema. O relacionamento conturbado, a separação é um problema. O preconceito ou preconceito é um problema. Que leva o indivíduo aonde? Que leva o indivíduo a um processo depressivo. E professor? Então, oi? Até o óbito também entra nessa classificação também, né? Óbito de algum familiar. Sim, exatamente. Porque nós podemos ter eventos reais e eventos emocionais. Evento real, óbito. Evento real, separação. Evento emocional, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Meu dinheiro acabou, eu tenho conta para pagar ainda, eu não sei o que eu faço, tenho que parar, tô parado. Evento emocional, não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer depois. Perfeito, muito obrigado. Aí, leva a pessoa à depressão. Olha isso, por favor, olha isso. Leva a pessoa à depressão. Aí o que acontece? Muitos pegam esse paciente depressivo e acha que depressão, o primeiro sinal de depressão é tristeza, é choro. Não. O primeiro sinal da depressão é queda de energia. A depressão, o choro, a tristeza é o segundo sinal. Professor, você está falando que quando eu vejo uma pessoa com choro, tristeza, ele já está no nível avançado? Isso! Porque já caiu a energia dele. Aí sabe o que a gente faz? Presta atenção. Sabe o que a gente faz? Indica para ele um psiquiatra. Aí o psiquiatra vai dar o que para ele? Um antidepressivo, certo? O antidepressivo vai fazer o que com ele? Vai dar energia para ele. Ok, dou energia para ele, ele vai e se mata. Ele vai e comete suicídio. Professor, então significa que eu não tenho que levar ele para um psiquiatra? Não significa isso. Significa que você deve identificar se ele tem ideação suicida. Porque se ele tiver ideação suicida, primeiro eu tenho que trabalhar com psicoterapia. Acolhimento, psicoterapia, envolvimento, terapia cognitivo breve ou terapia comportamental, e dentre outros. Depois que eu identifiquei isso, eu levo o paciente, porque é muito simples. Eu tenho aqui, ó, neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico. Esse neurônio aqui, ele libera para o neurônio pós-sináptico o neurotransmissor serotoninérgico. E aí o que acontece? Esse aqui capta muito rápido, ou não. Só que ele precisa captar. Então eu tenho que entrar com ou uma fluoxetina ou uma sertralina, que são bloqueadores da bomba de recaptação serotoninérgica, que vai fazer com que esse neurônio pré-sináptico feche a bomba de recaptação, vai liberar para o neurônio pós-sináptico, ele não vai captar, mas vai ficar na fenda sináptica. Então ele vai ter energia. E ele vai ter energia, porém ele não tem ideação suicida, porque nós já abordamos ele. Então não adianta querer falar de inteligência emocional quando o paciente já está entrando no limite do limite. Nós precisamos observar todas as outras esferas. E começa com nós. Autorresponsabilização, autoconhecimento, automotivação, autoliderança. E aí você consegue desenvolver a inteligência emocional. Não dá para você pegar o controle da sua vida e deixar na mão de ninguém, não.
O controle da sua vida tem que estar na sua mão. É você que tem que decidir. Eu estou fazendo faculdade de enfermagem. Eu quero terminar a faculdade de enfermagem e eu quero buscar na área X. Show! Vai para cima. Junte propósito com missão. Por quê? Porque você pode até demorar um pouco mais para entrar dentro do seu mercado, mas você não vai estar doente emocionalmente. E aí, eu trago aqui algumas regras da inteligência emocional, muito interessante, inclusive. Por quê? Porque a inteligência emocional ela é mais importante do que a inteligência acadêmica. O QI ele contribui 20%, que leva ao sucesso na vida. Porém, os outros 80% é que faz com que você tenha ali, ou que você se mantenha, ou que você se eleve, inclusive. Então, hoje, muitas vezes, se você pegar, professor, eu estou saindo da faculdade, eu tenho receio, porque eu sou recém-formado, o mercado hoje, tem muito recém-formado aí que está muito melhor do que muitos colegas que já estão no mercado. Por quê? Porque professor, por exemplo, o professor Moisés, o que ele fez? Ele deu lá um seminário. E aí chegou alguém e falou assim, deixa fazer com 5 pessoas, fulana vai ficar sozinha? Ele já foi e falou, sim, ela tem outros grupos da sala que ela pode se envolver. Ou seja, já deu frustração, trabalhe com frustração. Isso, trabalhar a frustração dentro da faculdade. Porque se você acha o seu professor ruim, espera um chefe. Seu chefe não tem dó de você, ele te manda embora. Aí o professor deixou você escolher o grupo. Você escolheu o grupo, aí você chegou um dia antes, ou no dia da apresentação, professor Moisés, o João não chegou ainda, ele está com o pendrive. Então tudo bem, se ele não chegar é 0 para todo mundo. Por quê? Está desenvolvendo em você liderança, tomada de decisão, gerenciamento de conflitos. Só que nós não enxergamos assim, né? Aí você vai para o mercado de trabalho, você vai trabalhar na área, aí você está se vendo ali dentro de um setor de emergência, aonde chega uma parada cardiorrespiratória, e você que tem que tomar toda a mão daquilo, por quê? Porque o médico teve que subir para a UTI por conta de um paciente que estava chocando lá. E você está naquela situação, e aí você lembra, né, daquele professor que colocou você para gerenciar um conflito simples, que era simplesmente você pedir, de repente, para um outro grupo, pode apresentar na nossa frente, até que o João chegue, enfim, e você não conseguiu gerenciar esse conflito. Então, as regras das emoções da inteligência emocional, ela começa, inclusive aqui, olha os ambientes que você está inserido e olha as pessoas que você está se envolvendo. Isso já vai moldando a sua inteligência emocional. Aí depois você vai para cá, para os pensamentos. Qual tipo de pensamento você regra? Qual tipo de pensamento que você está ali aguando? Esses pensamentos te levam às emoções. Consequentemente, se as suas emoções são negativas, é porque o seu pensamento ele está sendo negativo. Se as suas emoções estão sendo positivas, é porque os seus pensamentos estão sendo positivos. Emoções positivas, comportamentos positivos. É a mesma coisa. Olha só que interessante. Qualquer pessoa, pegar um exemplo aqui, a Paula Nascimento. Me permita, Paula, te usar como exemplo. A Paula, enfermeira, aí eu pego e falo assim para ela, Paula, você vai lá para o plantão amanhã, você vai se deparar com o médico fulano de tal e a enfermeira fulano de tal. Olha, pensa numa raça ruim. Vai preparada. O que ela faz? Ela vai com todas as pedras na mão. Agora, ela tem que entender que eles podem ter aquele comportamento XYZ na minha percepção. Eu tenho um olhar do mundo, a Paula tem outro. Por quê? Porque a Paula é igual um pato. Ela entra na água, ela consegue sair sem estar molhada. Ou seja, ela não deixa algumas coisas grudarem nela. Tem pessoas que têm essa capacidade. Agora, tem pessoas que têm a capacidade de quê? Só se envolver em desgraça. Só sabe se envolver em rolo. Por quê? Estão doentes mentalmente. Tem gente que está tão doente que vê alguém postando alguma coisa e ele fala, é para mim. Fulano está me desafiando. Ele está pensando que ele é o quê? Está doente. Precisa equilibrar. Precisa buscar algo. Quais são os pontos negativos meus? Não é negativo, é pontos a melhorar. Que ponto que você tem que melhorar? Ressignifique algumas coisas. Faça ressignificado, inclusive, da sua existência, da sua vida. Muito bom. E aí, quais são os fatores que podem estar envolvidos dentro da inteligência emocional? Muda de indivíduo para indivíduo.
Por isso que eu não posso ficar pegando informações do plantão de amanhã com fulano ou beltrano, porque eles têm uma percepção, eu tenho outra percepção do mundo. Eu, por exemplo, posso ter uma religião X, ele tem uma religião Y, ele é um cara preconceituoso, moralista, então, para ele, o estilo de liderança dele, inclusive, já é uma liderança mais autoritária, autocrática. Se você pegar Hitler e Madre Teresa de Calcutá, nós tínhamos ali lideranças distintas, completamente distintas. Então, olha os fatores que envolvem o ser humano e que podem favorecer ou não a inteligência emocional. Olha o fator espiritual presente. Professor, o que você quer dizer com o fator espiritual presente na inteligência emocional? É a minha espiritualidade? Não só a sua, filho. Se envolva com quem tem religião diferente da sua. Isso faz com que você respeite. Católico só se envolve com católico. Espírita só se envolve com espírita. Ateu só se envolve com ateu. Nós somos enfermeiro. Enfermeiro é evangélico, é católico, é ateu, é budista, tem que ter ali um envolvimento com a equipe que é religião diferente e com pacientes que são religiões diferentes. Então aprenda agora. Então a enfermagem precisa evoluir nesse quesito. Porque a enfermagem começa o primeiro ano da faculdade, eu não sei se isso acontece em Tocantins, Manaus, na Bahia e em outros lugares, mas aqui em São Paulo, primeiro ano de faculdade já forma aquele grupo, 4, 5 pessoas, já era. Vai aquele grupo até o final do curso. E ali emburrece. Por quê? Porque depois sai do mercado de trabalho, não tem condições de trabalhar em equipe, não soube trabalhar em equipe, não soube se desenvolver em equipe. Quando se fala, por exemplo, de fatores culturais, o fator cultural impacta muito. Tem pessoas que têm uma cultura muito rígida, ressignifica algumas coisas, ou seja, a sua mãe, de repente, a sua família, de repente, teve problemas. A sua mãe sempre veio daquela concepção de que as coisas, nada acontece na minha vida, nada dá certo na minha vida, na vida dela, não é na sua. Pare de ficar fazendo autossabotagem. Tem gente que faz autossabotagem. Ai, não deu certo para o meu filho, não deu certo para o meu outro filho, não vai dar certo para mim. Para de autossabotagem. E aí, olha que interessante. Tem 4 imagens aqui. 2 imagens do lado esquerdo. É um ônibus cheio de pessoas e embaixo um trânsito. E do lado direito eu tenho uma imagem que é uma piscina e uma bicicleta ali, 2 pessoas passeando. Estresse é definido como a quebra da homeostase. Então, se eu perguntasse para vocês aonde está o estresse aqui, vocês poderiam me responder do lado esquerdo. Ou seja, no ônibus, no carro. Não só. Estresse está nas 4 imagens. A diferença é que no ônibus e no carro eu libero cortisol, porque eu tenho estresse negativo. Na piscina e na bicicleta eu libero endorfina, dopamina, serotonina, adrenalina, porque eu tenho estresse positivo. Então, estresse é a percepção, sabe por quê? Nesse trânsito aqui tem 2 rapazes que vendem amendoim. Será que para eles é estresse negativo o trânsito? Se não tiver trânsito, eles não vendem amendoim. Então, estresse sempre vai estar relacionado à forma de percepção do ambiente. Por isso, a importância de se estar em ambientes no qual você tenha controle. E qual é o ambiente que eu tenho controle? É aquele ambiente que eu faço daquilo o meu dia a dia. Então, crie cenários, por isso eu falei do simulacro, crie cenários que possa ser que aconteça, porque o seu cérebro ele vai trabalhar aquilo. Crie cenários constantes, por isso que, se você vai, por exemplo, para a pediatria, o que você domina da pediatria? Nada, gente do céu, eu não sei nem o que é exo sanguíneo transfusão, meu Deus do céu, eu estou comendo um livro de pediatria, porque eu estou no setor de pediatria, aquelas pessoas começam a chorar, começam a gritar, dá vontade de sentar a mão na cara da mãe. Sai fora disso. Sai fora disso. Por quê? Porque tem pessoas ali que vão desenvolver estresse, só que de uma forma positiva. Para eles, ali, aquele ambiente é controlado. Para você não é controlado, não é o seu setor, não é a sua área. Então, o estresse sempre vai ser a reação do organismo que envolve o psicológico, físico, mental, hormonal, para se adaptar frente a uma situação. O estresse é positivo. E aí
aqui, para eu poder deixar aberto, perguntem, eu trouxe aqui uma mensagem e vou abrir para perguntas. O professor Moisés vai trazer algumas perguntas aí. Uma profissão que não conhece suas próprias correntes e pensamentos se empobrece e dá a impressão que somente sabe fazer o seu trabalho pelo treinamento de fórmulas, rotinas e procedimentos padronizados. Nós precisamos ir além. Nós precisamos ressignificar algumas coisas. Se você é bom na pediatria, professor Moisés, que área que o senhor é professor? A minha formação é em serviço social. Perfeito. Perfeito. Então vamos imaginar que o professor Moisés, ele tem na cabeça dele claro que ele trabalha, por exemplo, nos níveis de atenção, ele trabalha em UBS, ele está pronto para o PSF, para a estratégia, para o NASP, por exemplo, para o CAPES, mas ele fala assim, em um hospital eu não trabalho, eu não tenho afinidade. Pronto, só nessa decisão que ele tem de não se colocar, ele fala, eu não quero ter esse desgaste, é um desgaste emocional que não faz bem. Pronto, isso é ótimo, porque ele determinou, ele fez a determinação, não é o ambiente que faz a determinação, não são as pessoas que fazem a determinação daquilo que nós precisamos. E eu vou deixar só mais um slide, professor, com recomendação de literaturas. Maravilha. Se alguém quiser, de repente, printar a tela aí ou tirar uma fotografia, eu tenho aqui esse slide com 3 livros, referências para se ler, livros muito bons, tá? A liderança com inteligência emocional, ou seja, liderando e administrando com competência e eficácia. Tem esse livro, o livro de ouro da liderança, e tem um livro que eu já li 12 vezes, que é o 8º Hábito. Excelente, excelente, excelente. E aí eu deixo mais esses outros aqui também, para vocês, que são literaturas sensacionais, para que vocês possam adentrar ainda mais no mundo da liderança. E quando nós falamos de liderança, gente, entenda, não queira liderar fora. Lidere primeiro dentro. Se autolidere. Você tem a condição de saber o que te faz bem, o que te faz mal, do que você quer, do que você não quer, do que você aceita, do que você não aceita. Fale. Para depois você tentar liderar. Eu espero, professor, não ter passado o meu tempo aí. E eu gostaria de deixar aberto para os colegas, fiquem à vontade em perguntar, enfim. Professor, maravilhosa a sua explanação, maravilhosa mesmo, nos instigou em muitos pontos, me deixou aqui refletindo muito o agir profissional, o agir do dia a dia, né? Eu acho que não fui apenas eu, mas todos ficaram impactados lembrando, poxa, eu já agi dessa forma, ou então eu vi alguém agindo daquela forma que ele falou. Desse ponto que você reflete, quando você fala assim que a primeira, eu acredito que é pensar o espaço de atuação do enfermeiro, né, desse profissional de enfermagem, um lugar de grande tensão, né? E com essa tensão que ele desenvolve, que ele sofre de pressões, dessas idas e vindas de plantões e tudo, ele necessita ter algo que é uma coisa positiva de si própria, né? Ela tem que ser positiva, atrair um lado, mudar a chave, né? Não ser aquele ó dia, ó vida, ó hora, ó azar, mas ser aquele que vira a chave. Ah, tem um problema. Problema não, é uma oportunidade. Quando tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. No caso de hoje, né, estamos vendendo agora máscaras, né? Então, pensar esse momento da inteligência emocional, né? Você me traz, eu reflito muito, eu gosto muito de Bauman, né? Ele reflete a liquidez, né? A liquidez das relações humanas. Então, estamos em um momento que as pessoas usam e usufruem dos outros, né? Às vezes, as pessoas reclamam, o fulano não me estende a mão, ele empurra. Mas é porque ele tem uma necessidade de ser suprido, né? Ele não tem só a necessidade de dar. E aqui o que você me traz como positivo, me traz um cara que ele traz um ambiente positivo, mas que ele se esvazia também a chegar um momento que ele volta a ter essa energia de novo, ele se esvazia e compartilha isso para ter relacionamentos muito mais saudáveis, menos tóxicos. E também a questão que eu anotei aqui, que eu achei de extrema relevância, que é essa coisa das crenças limitantes.
Porque quando a gente fala seja positivo, tem alguém que diz, isso não é para mim não. Não é para mim, não tem quem me faça. Né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou Gabriela, né? Já comprou, né? Ele já comprou. A questão, ele já comprou o fracasso. A questão dos grupos, gente, isso aí deve acontecer só em São Paulo, né? Só em São Paulo acontece isso, né? A questão dos grupos. Tem gente que é unicarne, que é cordão umbilical, né? Tem gente que diz, e aí, como é que vai ser? Vai rolar um concurso, vai ter uma vaga, o que você vai fazer? Não, eu levo ela, passa junto comigo, mentira. Eu queria justamente falar, que o professor trouxesse, né, a respeito... Existem 7 maneiras, hoje tem muito essa coisa da autoajuda, dessas questões de umas correntes aí, que fala 5 maneiras, 10 maneiras, como que eu posso ser uma pessoa positiva em um meio de tensão, em um meio de grandes preocupações, de estresses, etc. Eu queria que o senhor me trouxesse se existe uma receita ou cada um de nós temos que repensar como nós nos autoconhecemos. Então, significa que nós não nos conhecemos. Por favor. Para! Eu vejo, professor, que o primeiro ponto é da seguinte forma. Quando você consegue fazer a identificação intra, você consegue saber o que é o extra. Ou seja, quando eu sei aquilo que tem comigo dentro de mim, eu consigo saber qual é o ambiente que é para mim. O que é para mim. Eu acho que um ponto muito importante que nós poderíamos começar, por exemplo, hoje, um pilar muito forte que você consegue identificar, o que sustenta, inclusive, muitas pessoas com processos aí de psicopatologias, como já dizia Foucault, né? O senhor trouxe aí uma referência, e eu trago, por exemplo, Foucault, ele fala muito sobre a psicologia